Muitos empreendedores contábeis têm muita dificuldade para gerir o teu negócio, pois não entenderam a diferença de ser um empreendedor contábil para um contador. E isso faça com que não consegue ter mais vida própria, não consegue dar atenção para a família, vive sobrecarregado e o pior de tudo, não vê o resultado. Então nesse vídeo eu vou explicar para você situações que eu já passei, que eu virei essa chave e que possivelmente vai ajudar você e o seu negócio. Sejam muito bem-vindos, Anderson Souza aqui, você que já me acompanha há um tempo. Agora eu vou falar com um contador aqui, né, gerando muito conteúdo aí para os empresários, mas eu sei que vocês também estão acompanhando. E eu quero falar sobre esse tema porque quando eu abro caixinha de pergunta lá na outra rede social, é o que o pessoal mais me perguntam, né, Anderson, como que eu consigo crescer, Anderson? Eu não tô, a contabilidade já não dá mais para mim, Anderson, vai vir a reforma tributária, os clientes não vê valor, honorários baixos, né? São dores dentro desse mercado. E eu entendo, tá? O problema é que a gente começa a consumir rede social, e lá na rede social você não vê as coisas ruins, você só vê a parte boa, porque a galera só coloca a parte boa do negócio. Raramente você vê alguém que acaba colocando ali a verdade do seu dia a dia. E aí você só vê a pessoa de sucesso, você só vê a pessoa tendo resultado, você vê a pessoa sem problema nenhum. Inclusive um dia eu estava numa mesa com contadores e cada um tinha que apresentar uma dor, e um colega do lado virou e falou assim, eu não tenho problema. Então, olha o nível de situação que a gente chegou. Então é isso que é colocado na internet, aí você começa a se comparar e se sentir um incompetente, e isso faz com que você cada vez mais afunde dentro do teu negócio. Então aqui nós vamos trabalhar com a verdade, com o mundo real, que vai ajudar você a sanar esses problemas e poder ter aí resultado no teu negócio e principalmente poder ter vida, que isso que é importante, né? Senão não faz sentido a gente trabalhar tanto e depois não ter vida. Então vamos entender algumas coisas, tá? Eu passei momentos na minha vida que, por exemplo, tudo era comigo. Então, girava, mas quem definia era o Anderson. Girava, mas quem definia é o Anderson. Anderson, mas isso é muito comum, porque é uma área técnica. Então, a área técnica precisa do profissional ali capacitado, que o cliente depositou a confiança. Legal, mas ele não depositou a confiança mais em você. Quando ele te contratou, era você, e talvez você atendia ele. Cara, você tem que entender agora que você faz parte de algo que está acima de você. E isso chama a empresa, que é onde tem o CNPJ. O CNPJ está acima de você, você é um colaborador desse CNPJ, é o que está na primeira cadeia. Legal, você tem ali um time todo para tocar, mas você não consegue fazer com que isso cresça se todas as decisões estiverem atreladas a você. E nesse ponto, o que vai fazer é você criar níveis de decisões até que possa chegar a você. E como que você faz isso? Criando primeiramente, tá, níveis de liderança. E é fácil criar? Obviamente não. Vai ser da noite por dia? Não vai. Por quê? O cliente confia em você, o cliente te chama, você não tem uma linha de atendimento para poder fazer pelo menos uma triagem ali daquele atendimento, do que o cliente precisa. E eu vou falar para você que 80% dos assuntos que são levados para você, tanto de cliente, que o cliente te liga, ou até mesmo que a tua equipe leva, eles teriam condições de resolver sozinhos, tá? Isso é comprovado, tá, gente? Comprovado com os meus indicadores, com os meus números aqui. E eu vivi essa dor por muito e muito tempo, até virar essa chave, que é onde eu comecei a prosperar o meu escritório. Como que eu vou ter comercial se cada cliente que entra, eu fico mais sobrecarregado? Então eu prefiro não investir num comercial. É assim que a gente pensa quando a gente está lá. Só que empresa que não tem comercial não cresce. E se eu não consigo crescer a empresa, esse é um efeito cascata. Você não faz o colaborador crescer, e se o colaborador não cresce, ele busca outro lugar. No final das contas, você fica com os colaboradores medianos para ruim, e os bons vai para o mercado porque ele não tem ali uma visão de carreira dentro do teu negócio. Tá? Então, primeiro de tudo, quando a gente fala de trabalhar liderança, é você começar a trabalhar os perfis de liderança. Então você tem que entender que existem ali, que você pode trabalhar até com 3 níveis de liderança. Então no primeiro nível você vai trabalhar com situações mais simples, no segundo com situações um pouco mais complexas, e no terceiro nível, que é a pessoa que cuida desses líderes.
Então, ou seja, eu tenho 2 cadeias de líder, no terceiro grau, na terceira faixa de liderança, esses líderes cuidam dos demais líderes. Então, o problema para chegar em você já não é o time todo mais. São esses líderes que vão falar direto com você. E aí vem um detalhe, em que momento que esses líderes vão falar com você? Também não pode estar à disposição o tempo todo, porque você precisa produzir. Você precisa tirar a farda de contador e vestir a farda de empreendedor contábil. E empreendedor contábil, desculpa aqui esse tapa na cara, não faz mais balanço. O empreendedor contábil gere o negócio. Você vai ter que ter profissionais que façam o balanço. Mas Anderson, mas eu não confio. Então desculpa, fecha o seu NPJ e seja um contador. E seja feliz. O grande problema é que aqui tem um conflito. Por quê? Porque você quer ser um contador, mas quer ganhar dinheiro como empreendedor. E essa conta não fecha. Quando você trabalha na linha do empreendedorismo, essas áreas técnicas não são mais de sua responsabilidade, a gestão é tua. Então, a tua preocupação é financeiro, crescimento do negócio, estratégias, comercial, cultura. Você tem que ter reuniões com líderes para que eles toquem esse time. E essas reuniões são programadas. Então, eu vou dar um exemplo aqui de como está funcionando até esse ano aqui para nós, tá? A gente já vem num processo disso há anos melhorando e esse ano a gente deu até mais um passo. A gente estruturou, por exemplo, reuniões fixas com as lideranças. E quinzenais. Por que quinzenais? Porque em 15 dias, 80% dos problemas que chegariam já foi resolvido. Só que nessa programação, o que eu crio? Eu crio as regras de exceção. Então, em que momento que eles não necessitam aguardar os 15 dias? Então, o que é? Pode gerar multa? Vamos perder cliente? Cliente insatisfeito? Atinge o faturamento? É relacionado ao problema sério com o colaborador? Então, são pontos que você vai filtrando dentro do teu modelo de negócio, que você fala, ó, esses tipos de assunto eu não preciso esperar. E você vai ver que cada vez que eles tragam, você olha, opa, isso aqui não estava na lista de exceção, dá para esperar a nossa reunião, né? Você vai educando, você vai educando, você vai educando. Porque você fala assim, mas eu não consigo criar o nível de liderança porque eu não tenho como pagar eles. Mas você não paga porque seu negócio não cresce. A partir do momento que você começa a olhar para a gestão do teu negócio, para a estratégia de negócio, crescimento, você vai ter condição de pagar essa galera e você vai ter que arriscar. Se você não tirar esse peso operacional da tua mão, você não vai conseguir fazer crescer. E o ponto mais estratégico que eu trago aqui é que você é contador e você ama a parte técnica e tá tudo bem. E eu até acho legal você voltar para a operação. O problema não é você voltar, o problema é você ficar lá. Então, em determinados pontos, você realmente tem que voltar, porque você tem que estar a tua cara, o teu modelo de negócio, o cliente entendeu que você era bom para ele confiou em você. Então, você tem que repassar esse conhecimento para os demais. Se você traz alguém de fora e fala assim, ó, repassa esse conhecimento teu para os demais, ela vai passar o dela, que talvez não é a mesma linha que você trabalhou com o cliente há anos, e aí começa a ter conflitos. E aí volta em você de novo. Então essa passagem de bastão tem que ser trabalhada muito bem. Então você pode voltar na operação, você só não pode ficar lá. E aí quando você cria isso, você começa trabalhando linha de processo, linha de procedimento, ferramentas, inserção de tecnologia. Hoje a gente consegue medir, por exemplo, qual o tempo que cada colaborador passa em cada coisa que ele está fazendo aqui no escritório. Inclusive a gente usa uma ferramenta muito legal aqui, até abro para vocês, a Work Monitor, que a gente consegue saber que, por que esse colaborador passa 40% trabalhando no Excel? Cara, tem algum problema, nós temos vários sistemas, por que 40% está no Excel? Se ele faz algo no Excel, eu consigo inserir tecnologia. E aí eu consigo reduzir o prazo de tempo dele gasto ali, e isso torna mais produtivo. Se eu torno mais produtivo, eu acabo com outro problema, que a cada entrada de cliente eu tenho que trazer novos colaboradores. E aí você não tem resultado, você só assume risco. Você traz cliente e tem que trazer mais colaborador. Ué, a conta não sobrou nada para você, no final das contas. Então, esse nível de trabalho não existe mais. Então, você precisa entender tudo isso. Mas não é da noite pro dia, tá? Eu empreendo desde 2009, eu errei pra caramba, e eu vou te falar que a minha linha de crescimento mesmo só aconteceu a partir de 2020 para 2021, que a gente começou a crescer com estratégia mesmo de negócio. E cada ano a gente está aprimorando mais. E eu quero até fazer um convite para você, porque eu acho que eu só crio algo que eu compraria, tá?
Então, o que eu entendi? Que eu precisava de apoio que não tinha. Eu não tive conhecimento de como funcionavam esses escritórios. Pô, tem gente que estava anos-luz na minha frente, que eu poderia, se eu tivesse a oportunidade de ver como aquele cara fez, como ele resolveu os problemas dele, que também foi a dor dele, eu teria economizado um tempão e dinheiro dentro desse processo. Talvez eu estaria muito maior. Então, eu não tive a oportunidade que eu criei hoje, tá? Qual é essa oportunidade? Ó, a gente faz aqui no escritório uma imersão, que são os bastidores. O que é o bastidores? Você passa 2 dias aqui dentro do escritório e a gente demonstra todos os nossos processos, como você vai posicionar o seu escritório, como que é o modelo de venda, qual que é o fluxo do processo de cada área, DP, fiscal, contábil, enfim, todas as áreas de um escritório de contabilidade, como que a gente gere o time, como que a gente faz alinhamento de cultura, enfim, são 2 dias que você vai conhecer dentro do meu negócio tudo o que nós fazemos e como fazemos. E você vai levar todo esse material para casa para que você possa implantar dentro do seu negócio. Então eu falo para você, sem medo de errar, é crescimento de 10 anos em 2 dias, tá? Então a gente tem uma agenda anual para a imersão dos bastidores, e nessa imersão é um ponto que você precisa entender que a gente só traz 20 empresários. Por quê? Porque eu quero atenção para esse cara. Então não é um treinamento, é um programa personalizado. É um programa personalizado, que depois ele sai daqui e ele tem um suporte ali durante um período para que possa, na hora que ele colocar na prática, obviamente, as dúvidas a gente poder conseguir ajudar ele, tá? Então essas vagas, elas sempre são muito limitadas, e a agenda ela não fica disponível o ano todo. Então a gente tem poucas agendas durante o ano, até por conta dos outros compromissos que nós temos. Então eu convido você, eu vou deixar um link aqui na descrição, vocês acessam a página, vejam a disponibilidade de vocês, e vocês são convidados para passar aqui 2 dias comigo e crescer juntos, tá bom? E eu vou dizer uma coisa, tá? Eu confio tanto dentro desse programa, que se você não tiver resultado, eu devolvo aí todo o valor para você, sem medo de errar. Até hoje ninguém pediu o dinheiro de volta, tá bom? Se tem dúvida, coloca aqui no comentário e eu te aguardo nos bastidores.